Porquinho, porquinho! Deixe-me entrar! Hoje vamos mergulhar na mente de um dos personagens mais complexos e polarizantes de The Walking Dead, Negan. Ele é muito mais do que apenas um vilão com um taco de beisebol enrolado em arame farpado. Ele é um líder, um estrategista, um homem com princípios distorcidos e, acima de tudo, um reflexo do caos de um mundo pós-apocalíptico. Neste vídeo, vamos explorar sua história, sua psicologia e o impacto devastador, e às vezes até redentor, que ele teve no universo de The Walking Dead. Prepare-se, porque este não será um passeio tranquilo. Porquinho, porquinho! Deixe-me entrar! Negan não nasceu como o tirano que todos conhecemos em The Walking Dead. Antes de o mundo sucumbir ao apocalipse, ele era um homem com defeitos como qualquer outro, mas que ainda mantinha resquícios de humanidade. Sua trajetória começa muito antes dos Salvadores, antes mesmo da criação de Lucille, o taco de beisebol que se tornaria um ícone de sua brutalidade. Negan era professor de educação física em uma pequena cidade americana. Sua personalidade já chamava atenção. Ele era carismático, direto e muitas vezes inadequado em suas palavras. No entanto, sua paixão pelo ensino e sua energia contagiante faziam dele uma figura querida por seus alunos, ainda que às vezes fosse visto como imprudente pelos colegas. Fora do ambiente escolar, ele era conhecido por sua personalidade abrasiva, mas também por seu senso de humor afiado. A peça central da história de Negan é sua esposa, Lucille. Ela era a âncora emocional em sua vida, alguém que equilibrava sua personalidade impulsiva com calma e compaixão. Lucille era a pessoa que via algo de bom em Negan, mesmo quando ele cometia erros. Seu casamento, no entanto, não era perfeito. Negan tinha tendências a ser infiel, algo que quase destruiu o relacionamento dos dois antes do apocalipse. Mas foi o diagnóstico de câncer de Lucille que trouxe uma mudança profunda em Negan. Quando Lucille foi diagnosticada com câncer, Negan foi forçado a confrontar suas falhas. Ele estava ao lado dela durante o tratamento da doença, lutando para corrigir seus erros e apoiá-la nos momentos mais difíceis. Esse período marcou uma transformação em sua vida, mas também abriu as portas para sua futura queda emocional. Negan começou a perceber que, em um mundo onde a vida parecia cada vez mais frágil, proteger aqueles que amava exigiria decisões difíceis e, muitas vezes, brutais. Foi durante o tratamento de Lucille que o apocalipse zumbi começou. Em meio ao caos e ao colapso da sociedade, Negan enfrentou um desafio tremendo: buscar medicamentos e suprimentos para sua esposa, enquanto o mundo ao redor desmoronava. Apesar de todos os seus esforços, Lucille faleceu. O detalhe mais devastador: ela morreu por causa do câncer, não pelas mãos de um zumbi. Sua morte simbolizou a impotência de Negan diante de uma nova realidade cruel. Após a morte de sua esposa, Negan encontrou uma maneira de canalizar sua dor e raiva. Ele nomeou um taco de beisebol envolto em arame farpado como Lucille, em homenagem à esposa. Esse objeto se tornou mais do que uma arma. Era um lembrete constante de sua perda, de sua dor e da necessidade de controlar o caos ao seu redor. Lucille, o taco, personificava a transformação de Negan de um homem comum para um líder implacável. Se você perdesse tudo o que ama e fosse colocado em um mundo sem regras, o que faria? Negan escolheu sobreviver, mas a que custo? Foi sua dor que o moldou ou o mundo que o empurrou para o abismo? Porquinho, porquinho! Deixe-me entrar! Quando Lucille morreu, o mundo perdeu o último fragmento de humanidade que restava em Negan. O homem que um dia havia sido apenas uma figura sarcástica e impulsiva se transformou em algo muito mais sombrio. Um líder carismático, mas completamente dominado pela necessidade de controle absoluto. Esse momento marcou o nascimento dos Salvadores, um grupo de sobreviventes unidos pelo medo e pela promessa de proteção sob a liderança implacável de Negan. Os Salvadores não eram apenas um grupo qualquer de sobreviventes. Eles se tornaram uma organização militarizada,
com uma estrutura hierárquica rígida, regras severas e punições brutais para aqueles que desobedecessem. O lema "Nós somos". Negan não era apenas um slogan. Era uma filosofia que reforçava a ideia de que todos estavam sob a sombra de seu líder. Negan exigia absoluta lealdade e obediência, transformando seus seguidores em uma extensão de sua própria vontade. Lucille, o taco de beisebol envolto em arame farpado, tornou-se um ícone de sua liderança. Mais do que uma arma, era um símbolo de sua autoridade. Um lembrete constante de que ele era o juiz, o júri e o executor. Cada golpe de Lucille era uma declaração de poder, um aviso de que ninguém estava acima de suas regras. Um exemplo emblemático dessa brutalidade foi o encontro com o grupo de Rick Grimes. Negan, em uma das cenas mais icônicas de The Walking Dead, usou Lucille para executar Abram e Glenn de forma brutal, demonstrando que resistir a ele resultaria em consequências devastadoras. O som de ossos quebrando e os gritos dos sobreviventes ainda ecoam na memória de muitos fãs, simbolizando o ponto de ruptura emocional para Rick e seu grupo. Negan não liderava apenas pela força, ele também era um mestre da psicologia. Ele criou um sistema de tributação em que comunidades menores deveriam entregar metade de seus recursos aos salvadores em troca de proteção. Para muitos era um acordo com o diabo, mas para outros era a única forma de sobreviver em um mundo onde o perigo espreitava em cada esquina. Esse sistema funcionava como uma extensão de seu poder. Ele mantinha comunidades inteiras sob seu controle sem precisar ocupar cada uma delas. Aqueles que resistiam eram punidos exemplarmente, tornando sua dominação quase incontestável. Negan usava o medo como ferramenta, mas também sabia quando ser cativante, jogando com o carisma para manter sua autoridade. Negan não era apenas temido, ele também era admirado. Muitos dos salvadores o seguiam não apenas por medo, mas por acreditarem que ele oferecia uma estrutura em meio ao caos. Ele sabia como manipular as emoções de seus seguidores, fazendo-os acreditar que seu sistema era justo, ainda que brutal. Para alguns, Negan era um salvador literal, alguém que oferecia ordem em um mundo sem lei. Outro aspecto controverso de sua liderança era o sistema de esposas. Negan tomava mulheres de outras comunidades como suas esposas, em troca de proteção para suas famílias. Esse arranjo era um reflexo de seu controle absoluto, mas também revelava suas complexas motivações. Enquanto ele buscava manter a ordem, muitas vezes cruzava limites morais que reforçavam sua natureza tirânica. O confronto com Rick Grimes e sua comunidade em Alexandria marcou um dos momentos mais tensos da liderança de Negan. Enquanto Negan via o grupo de Rick como um desafio à sua autoridade, ele também parecia genuinamente intrigado pela resiliência de Rick e sua capacidade de liderar. Essa relação, marcada por confrontos brutais e momentos de diálogos intensos, exemplifica a complexidade de Negan como vilão. Será que Negan acreditava em sua própria filosofia de liderança? Ou ele usava o medo e a força simplesmente como ferramentas para sobreviver? Em que ponto um homem deixa de ser vítima das circunstâncias e se torna o vilão de sua própria história? Porquinho! Deixe-me entrar! Negan é, sem dúvida, um dos personagens mais complexos de The Walking Dead. Ele não é apenas um vilão, mas uma personificação das nuances da humanidade em um mundo pós-apocalíptico. Para compreendê-lo plenamente, precisamos mergulhar em sua mente e explorar os fatores que moldaram sua liderança e suas escolhas. Era Negan um tirano cruel? Ou havia uma lógica distorcida, mas compreensível, em sua visão de mundo? Para entender Negan, é essencial voltar às suas origens. Antes do apocalipse, ele era um homem com falhas, mas também com traços de humanidade. Seu passado como treinador de educação física revela muito sobre sua personalidade. Ele gostava de estar no comando, tinha um certo carisma natural e sabia como inspirar ou intimidar as pessoas ao seu redor. No entanto, sua impulsividade e incapacidade de lidar com perdas moldaram a maneira como ele lidaria com o colapso do mundo.
A morte de sua esposa, Lucilla, foi o catalisador definitivo. Ela não apenas simbolizou a perda de alguém querido, mas também a destruição de um mundo onde a moralidade, as leis e os relacionamentos ainda tinham significado. A partir desse momento, Negan se viu em um mundo onde as regras tradicionais não se aplicavam mais, e ele decidiu criar suas próprias. Negan acredita que sua forma de liderança é eficaz e até necessária. Em suas palavras, o mundo não permite fraqueza, e somente aqueles dispostos a tomar decisões difíceis podem prosperar. Mas será que ele realmente liderava ou apenas impunha seu poder? Ele construiu os salvadores com base na força, na lealdade e no medo. Para seus seguidores, ele era tanto um protetor quanto uma ameaça. Ele oferecia segurança e estabilidade em troca de obediência absoluta. Porém, sua brutalidade e a forma como exercia controle sobre os outros o colocam mais próximo de um tirano do que de um verdadeiro líder. Negan frequentemente justificava suas ações como necessárias. A execução de Glenn e Abraham, por exemplo, não foi apenas um ato de violência gratuita. Foi um movimento estratégico. Ele precisava demonstrar seu poder e enviar uma mensagem clara. Desobediência não seria tolerada. Embora horrível para Negan, isso fazia parte de sua lógica de sobrevivência. Essa racionalização revela um aspecto interessante de sua psique. Ele não se via como um monstro. Ele acreditava que estava fazendo o que era necessário para manter sua comunidade viva. No entanto, isso levanta uma questão ética intrigante. Até que ponto um líder pode justificar seus atos em nome do bem maior? Negan é obcecado por controle. Seu sistema de tributação e suas regras rígidas eram maneiras de impor ordem em um mundo caótico. Ele sabia que, sem essa estrutura, o grupo poderia desmoronar. Mas essa necessidade de controle também revela uma insegurança subjacente. Negan sabia que se perdesse o poder, sua autoridade e sua própria sobrevivência seriam colocadas em risco. Esse controle se estendia até mesmo aos aspectos mais íntimos de sua comunidade, como o sistema de esposas. Para ele, isso era uma maneira de afirmar sua dominância. Mas, ao mesmo tempo, expunha uma vulnerabilidade. Negan tinha medo de perder a posição que construiu, mais ainda, o respeito ou temor de seus seguidores. Apesar de sua brutalidade, Negan era capaz de gestos de empatia, embora esses momentos fossem raros e muitas vezes distorcidos. Ele tinha uma relação peculiar com crianças, como Carl Grimes, com quem demonstrava uma curiosa mistura de respeito e tentativa de manipulação. Em Carl, ele viu algo que reconhecia, uma força de vontade e uma resiliência que espelhavam partes de si mesmo. Negan também tinha momentos de vulnerabilidade. Em raras ocasiões, ele demonstrava remorso por suas ações, embora isso nunca o impedisse de repetir os mesmos comportamentos. Esses momentos levantam a questão: Negan era completamente perdido para a escuridão, ou ainda havia uma fagulha de humanidade dentro dele? Se o mundo não tivesse colapsado, Negan poderia ter se tornado um homem diferente? Até que ponto o ambiente molda nossas escolhas e comportamentos? Negan era um produto de sua própria dor ou do mundo em que viveu? Porquinho! Deixe-me entrar! Agora vamos abordar a queda de Negan, um momento crucial que expõe as fraquezas de sua liderança e os limites de sua tirania. Até mesmo as figuras mais poderosas estão sujeitas ao colapso, especialmente quando suas bases de poder são construídas sobre medo e violência. O reinado de Negan não foi aceito sem resistência. Desde o início, grupos como o de Ricky Grimes mostraram-se determinados a acabar com seu domínio. Ricky e sua comunidade em Alexandria, junto com aliados de Hilltop e o Reino, começaram a planejar sua insurgência. Esse movimento de resistência revelou as rachaduras na liderança de Negan. Embora Negan acreditasse que sua força bruta e sua estrutura rígida eram suficientes para manter todos sob controle, ele subestimou o poder da determinação humana. Grupos oprimidos, quando unidos por um propósito comum, tornam-se uma força incontrolável. Nesse caso, o propósito era a liberdade do jugo de Negan. Quando uma liderança depende unicamente do medo,
O que acontece quando as pessoas superam esse medo? Será que Negan realmente tinha o controle que acreditava ter? Ou era apenas uma ilusão sustentada por sua brutalidade? Conforme a resistência crescia, Negan começou a perder sua autoridade. Suas próprias tropas começaram a questionar suas decisões. O medo, que antes era sua principal ferramenta de controle, começou a se transformar em ressentimento. Isso é um exemplo clássico de como regimes autoritários tendem a desmoronar quando o equilíbrio de poder é desafiado. A traição de Simon, um de seus homens de confiança, foi um golpe significativo. Simon acreditava que poderia liderar os Salvadores de maneira mais eficaz e, ao se rebelar contra Negan, ele expôs a fragilidade de um sistema baseado na centralização extrema de poder. A incapacidade de Negan de lidar com os desafios internos de sua organização mostra que liderança não é apenas manter o controle, mas também inspirar confiança e lealdade genuína. Algo que ele nunca conseguiu completamente. O clímax da queda de Negan ocorreu durante a batalha final contra Rick e seus aliados. Após uma série de confrontos intensos, Rick conseguiu capturá-lo, optando por não matá-lo, mas sim colocá-lo em cativeiro. Essa decisão não foi apenas estratégica, mas também simbólica. Rick queria mostrar que o ciclo de violência precisava acabar. A captura de Negan representava uma nova forma de liderança baseada na justiça e na reconstrução, em vez de retaliação e medo. No entanto, para Negan, essa prisão significava mais do que a perda de liberdade física. Era o colapso de sua identidade como líder temido e respeitado. O que acontece quando alguém que construiu sua vida em torno do poder absoluto perde tudo? Será que Negan poderia se redefinir ou ele estava condenado a ser consumido pela sombra de seu próprio passado? Nos anos seguintes à sua captura, Negan foi mantido em confinamento, o que o forçou a confrontar seus próprios demônios. Esse período de introspecção levantou questões importantes sobre sua natureza. Ele era realmente um monstro ou um produto de um mundo quebrado? Em momentos posteriores da história, vemos um lado mais vulnerável de Negan. Ele parece arrependido por algumas de suas ações, embora nunca perca completamente seu caráter ambíguo. Ele ajuda Rick e seu grupo em algumas situações, sugerindo que talvez ainda exista uma faísca de humanidade nele. Mas será que essa mudança é genuína ou apenas uma nova estratégia para sobreviver? Negan é um exemplo de redenção possível ou de como algumas pessoas são irreversivelmente moldadas por suas circunstâncias. Ele pode ser visto como uma vítima de um mundo caótico ou como o arquiteto de sua própria destruição. A decisão no final cabe a cada um de nós interpretar. Porquinho, porquinho! Deixe-me entrar! E agora chegamos à questão final. Negan, um homem que outrora governou pelo medo e pela violência. Após sua queda e confinamento, podemos perguntar: seria possível que ele buscasse a redenção genuína? Ou será que suas ações posteriores são apenas outra máscara, um meio de adaptação a um mundo que já não o teme como antes? Após sua captura, Negan foi submetido a anos de confinamento. Durante esse período, ele enfrentou um inimigo que jamais havia encontrado antes: ele mesmo. O isolamento o forçou a refletir sobre suas ações e suas consequências. Negan começou a mostrar sinais de mudança, abandonando o comportamento implacável que o definiu como líder dos Salvadores. A relação de Negan com Judith Grimes, a filha de Rick, é um exemplo claro de sua tentativa de se redimir. Ele desenvolve um vínculo protetor e quase paternal com ela, mostrando um lado mais humano que antes parecia inexistente. Esse relacionamento sugere que, apesar de suas ações hediondas, Negan não era inteiramente insensível. Ele é um homem com camadas, cada uma mais complexa do que a outra. Mas será que essas interações indicam uma mudança genuína de caráter? Ou seriam apenas um meio de sobreviver em um ambiente onde ele não tinha mais o poder absoluto? Mesmo quando Negan começa a mostrar sinais de transformação, seu passado nunca o abandona completamente. Ele carrega consigo o peso de todas as vidas que destruiu, todas as pessoas que manipulou. Isso levanta uma questão moral profunda.
Um homem pode se redimir completamente após causar tanto sofrimento? Ou sempre haverá cicatrizes que o impedirão de ser visto como algo além de um monstro? Há um momento em que Negan tenta recomeçar em uma comunidade diferente, longe da sombra de Rick e dos outros. Ele tenta plantar raízes, viver de forma pacífica. No entanto, o espectro de seu passado o segue, e ele é constantemente lembrado de quem foi. Esse conflito interno entre quem ele era e quem ele deseja ser é central para entender a psique de Negan. Negan não é indiferente ao que fez. Há momentos em que ele demonstra uma culpa quase paralisante por suas ações passadas, especialmente em relação à morte de Glenn. Durante uma conversa com Maggie, ele admite que Glenn o assombra. Esse reconhecimento de seus erros é raro para ele, e o coloca em um espaço moral cinzento. Mas será que admitir seus erros é suficiente? A aceitação da culpa é o primeiro passo para a redenção, mas é apenas isso, um passo. Para muitos, especialmente para aqueles que sofreram diretamente em suas mãos, como Maggie, nenhuma quantidade de remorso será suficiente para compensar o que foi perdido. Será que as ações de Negan no presente podem realmente apagar os horrores de seu passado? Ou ele está destinado a ser lembrado apenas por suas piores escolhas? Há quem diga que Negan nunca abandonou completamente sua natureza manipuladora. Mesmo em seus momentos de aparente vulnerabilidade, ele ainda é um estrategista. Ele entende como se adaptar a qualquer situação, como ganhar a confiança das pessoas, mesmo que suas intenções sejam questionáveis. Essa ambiguidade levanta a questão: suas ações pós-salvadores são um sinal de redenção ou simplesmente outra estratégia para sobreviver? Em situações de crise, Negan continua a mostrar sua capacidade de liderar e tomar decisões difíceis. Ele não hesita em fazer o que é necessário para proteger aqueles ao seu redor, mas isso também levanta dúvidas. Suas ações são altruístas ou apenas uma forma de manter seu status em um novo grupo? No final, Negan é um dos personagens mais complexos de The Walking Dead. Ele não é apenas um vilão ou um anti-herói. Ele é uma personificação das escolhas difíceis e das consequências inevitáveis em um mundo pós-apocalíptico. Seu arco narrativo nos força a confrontar questões difíceis sobre moralidade, redenção e a natureza humana. Então eu pergunto, Negan é um homem redimido ou apenas um sobrevivente em um mundo que exige adaptação constante? Será que ele merece uma segunda chance ou está condenado a viver como uma sombra de seu passado? Essas são perguntas que cada um de nós deve responder por si mesmo. Agora, à medida que nos aproximamos do fim dessa jornada pela psique e trajetória de Negan, surge a pergunta que parece envolver toda a sua existência. Qual é o verdadeiro legado dele? Negan será lembrado como o tirano cruel que aterrorizou comunidades inteiras ou como o homem que, de alguma forma, encontrou redenção em um mundo destroçado pela morte e pelo caos? É impossível falar sobre o mundo de The Walking Dead sem mencionar Negan. Desde a introdução do personagem, ele redefiniu o equilíbrio de poder entre comunidades e indivíduos. Com sua presença intimidante e seu senso distorcido de justiça, ele simbolizou o ápice da sobrevivência a qualquer custo. Porém, seu impacto vai muito além das atrocidades que cometeu. Negan forjou alianças e quebrou pactos. Ele testou a resiliência de heróis como Rick Grimes e Maggie, desafiando-os a encontrar forças que eles mesmos desconheciam. Mas será que esses desafios podem ser considerados como contribuições positivas para o mundo? Em um universo onde os fracos frequentemente perecem, Negan forçou os sobreviventes a se fortalecerem. Essa é uma faceta do legado dele que muitos preferem ignorar. Curiosamente, enquanto Negan é visto como um vilão implacável pela maioria, há aqueles que o consideram um herói. Para os membros dos Salvadores, ele foi um salvador literal. Ele trouxe ordem a um caos maior, ainda que através do medo e da força. Sob seu comando, seus seguidores tinham segurança, recursos e uma chance de sobrevivência em um mundo onde essas coisas eram escassas. Essa dualidade é fascinante. Para seus inimigos, Negan era um monstro, mas para aqueles que estavam sob sua proteção, ele era a única coisa entre eles e a morte. Esse contraste nos lembra que o conceito de herói e vilão é muitas vezes
uma questão de perspectiva. Então podemos condenar Negan completamente, sabendo que suas ações, por mais brutais que fossem, salvaram vidas ao mesmo tempo que destruíram outras? À medida que Negan evolui ao longo da narrativa, ele começa a se encaixar no arquétipo do anti-herói. Após sua queda, ele demonstra uma capacidade de empatia e até de sacrifício. Em momentos cruciais, Negan coloca a segurança dos outros acima de sua própria vida, como quando enfrenta Beta, o braço direito de Alpha, líder dos Sussurradores. Esses atos não apagam suas ações passadas, mas sim complicam sua caracterização como um simples vilão. Negan se torna uma figura de redenção e sacrifício, que prova que mesmo aqueles que caíram mais baixo podem encontrar uma forma de se reerguer, mesmo que nunca alcancem totalmente a absolvição. Negan será sempre uma figura controversa. Para Maggie, ele é o homem que destruiu sua família, e nenhum ato de bondade será suficiente para apagar isso. Para Judith, ele é um amigo e uma figura quase paterna. Para muitos outros, ele é uma incógnita. Um homem cujas motivações e ações desafiam explicações simplistas. A comunidade que sobreviveu a ele nunca estará completamente unificada em sua percepção de quem foi Negan. Seu legado está dividido entre atos de horror e momentos de inesperada humanidade. Negan nos força a confrontar nossas próprias definições de heroísmo e vilania. Em um mundo como o de The Walking Dead, onde a moralidade é frequentemente cinza, é possível que o legado de Negan seja tanto de herói quanto de vilão. Ele não é apenas uma coisa, ele é muitas, e essa complexidade é o que o torna um dos personagens mais fascinantes da narrativa. E vocês, o que acham? Negan é o produto de um mundo cruel, ou ele sempre foi assim, com ou sem Apocalipse? Seu legado é o de um tirano reformado ou de um sobrevivente que sempre fará o que for necessário? Essas são questões que só podem ser respondidas dentro de cada um de nós. Se você gostou dessa análise profunda da psique de Negan e quer mais vídeos sobre a psicologia dos heróis e vilões, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Nos vemos no próximo vídeo.